Agora vamos falar de tumor de criança e de adolescente, infelizmente. O osteosarcoma é um dos tumores mais agressivos que a gente vai ter e ele adora a faixa etária de adolescentes, crianças e adultos jovens. É um tumor que gosta muito de pegar a região ao redor do joelho, especialmente aqui, ó, o fêmur distal e a tíbia proximal. É um tumor que gosta de ser metaepifisário, ou seja, ele gosta de pegar a metáfise e essa região aqui próxima da epífise, o finalzinho da diáfise. Como é que eu penso então em osteosarcoma? Bom, eu vejo um tumor com características agressivas num paciente jovem, muitas vezes criança ou adolescente, e que está pegando a região metadiafisária ou metaepifisária, ou seja, está mais ou menos na extremidade distal do osso. Mas então o que eu preciso saber, além da faixa etária do paciente do local do osso, é o que é um tumor com características agressivas, né? Vamos lá, gente. A principal característica que diz para mim que o tumor tem características agressivas é a sua margem de transição. O que é margem de transição, João? Margem de transição é o local em que o osso deixa de ser sadio e se torna tumor, ou seja, é o limite entre o osso e o tumor. Quando a gente consegue enxergar muito bem definido esse limite, é uma margem de transição estreita, boazinha, é uma margem de transição legal. Então, quanto mais estreita, quanto mais bem definida é a margem de transição, maior a chance desse tumor ser benigno. Nesse caso aqui, a gente está vendo o tumor e a gente está vendo o osso aqui. Só que não dá para ter certeza exatamente aonde acaba o osso e aonde começa o tumor. Eu não consigo dizer exatamente o que é osso sadio e o que é osso doente nessa região cinzenta aqui, tá? É difícil você definir. Então a margem de transição desse tumor é uma margem ampla e isso sugere agressividade. É a característica de maior especificidade para a gente considerar lesões malignas, porém não é patognomônico de lesão maligna, ou seja, é uma característica que sugere agressividade, mas existem algumas patologias benignas que podem simular tumor, porque fazem margem de transição ampla. Um exemplo é a osteomielite, tá? A osteomielite pode simular lesão tumoral maligna, porque muito frequentemente a osteomielite se apresenta com margem de transição ampla. Então fica atento sempre à clínica do paciente. O paciente com osteomielite vai ter uma clínica característica de doença aguda, de infecção óssea aguda. Além disso, o que a gente vê aqui nesse tumor que infere malignidade? Além da zona de transição, que é o mais específico, a gente tem o que a gente chama de rotura da cortical óssea. Então observa aqui em cima, a gente vê a cortical muito bonitinha, aqui do outro lado também, e aqui no meio a medular. Quando a gente vai para o tumor, meio que a gente não consegue mais diferenciar uma coisa da outra, e parece que alguém deu uma mordida aqui, arrancou um pedaço aqui, ó. Ou seja, houve uma descontinuidade da cortical, houve uma rotura, uma interrupção da cortical. Além disso, essa reação é tão agressiva que acaba gerando uma reação do periósteo do osso. O periósteo do osso ele reage ao tumor se espessando, só que é tão rápido, o tumor é tão agressivo que ele não tem tempo de fazer uma reação periosteal compacta, uma reação periosteal sólida. Na maioria das vezes vai ser uma reação periosteal espiculada, uma reação periosteal heterogênea, descontínua. E nesse caso aqui, está fazendo um dos tipos mais agressivos de reação periosteal, que é o que a gente chama de triângulo de Codman. O que é triângulo de Codman, João? É quando eu vejo a reação periosteal assumindo um aspecto triangular. Na verdade, é uma elevação do periósteo, uma reação periosteal que parece uma elevação do periósteo. Isso é triângulo de Codman e ele ocorre em lesões altamente agressivas. Então, nesse tumor aqui, além da gente ter característica epidemiológica que fala a favor de lesão maligna de osteosarcoma, a gente vê características de agressividade. Margem ampla, reação periosteal agressiva e rotura cortical.
Beleza? É muito frequente também dos osteosarcomas terem componentes de partes moles, ou seja, frequentemente você vai ter o tumor lá pegando o osso e você vai perceber que as partes moles ao redor estão aumentadas, tá? Então aqui, ó, como a gente falou, tem todas aquelas características de agressividade, zona de transição mal definida, reação periosteal perpendicular, heterogênea, né? E a gente tem um aumento de partes moles importante aqui no terço distal do joelho. Olha só como a perninha do paciente é fina aqui, chega o terço distal do fêmur e tem um aumento de partes moles importante, é bem característico osteosarcoma fazer isso aí. Então, mais um exemplo, aqui a gente tem uma reação periosteal chamada de reação perpendicular ou reação em raios de sol. É quando parece que tem várias espículas ósseas, ó, saindo numa direção perpendicular ao eixo do osso longo, tá? Quando essas espículas elas são irregulares, a gente chama de reação em raios de sol. Mais um exemplo de reação periosteal agressiva em raios de sol. E guarda isso, a reação periosteal em raios de sol é uma reação típica, caracteristicamente encontrada nos osteosarcomas. Então, se cair lá na prova qual é o tipo de reação periosteal mais característico do osteosarcoma, raios de sol. Lembrando que nada do que eu falar aqui é patognomônico. Então, não é uma exclusividade do osteosarcoma fazer isso, mas é o mais típico, é o mais característico. Mais um exemplo, sempre nessa região próxima ao joelho, especialmente fêmur distal, aqui a gente vê a reação periosteal em raios de sol, a gente não tem uma margem de transição bem definida. Olha o aumento exuberante de partes moles, pega isso num paciente adolescente, faixa etária pediátrica ou adulto jovem, você tem um alto grau de suspeição para osteosarcoma.